Olá amigos, tudo bem? Aqui é o Emerson, eu sou desenhista e ilustrador e nesse vídeo quero lhe ensinar que vamos dar um tutorial de como desenhar os olhos passo a passo, certo? Desde já peço para que vocês curtam o vídeo, comentem, compartilhem, tá pessoal? Deixa aí quais são as suas maiores dúvidas ou dificuldade de desenhar, né? Que eu ensino aqui, certo? Então, design gráfico, né? Então aqui nós vamos passar para esse tutorial. Este tutorial mostra como desenhar um par de olhos realistas em 12 etapas e fornece exemplos detalhados de desenho de linhas a lápis e sombreamento. O tutorial vai desde as linhas de construção básicas até um desenho acabado e sombreado a lápis. Os exemplos são de olhos femininos, mas você também pode usar as mesmas etapas, princípios, para desenhar olhos masculinos. Como os exemplos estão a lápis, é claro que é recomendável que você faça o tutorial a lápis também. Também pode ser útil, embora não seja obrigatório, ter uma borracha amassada. Eu sempre recomendo aqui, tá pessoal, sempre o lápis 2B e 6B para trabalhar, tá? O material que você vai usar, obviamente, é folha de sulfite, E os dois lápis aí. Basicamente, o lápis 2B você vai tracejar fininho para fazer a parte do esboço e o lápis 6B mais para finalizar, certo? Além disso, certifique-se de manter as suas linhas bem claras para a parte de desenho de linha do tutorial. As linhas dos exemplos são bastante escuras para que sejam mais fáceis de ver. Tá? Etapa número 1. Desenho contorno dos olhos. Então, pessoal, vocês vão fazer isso aqui. Primeiro esses tracinhos aqui. Tá? Tudo começa por aí. Antes disso, espero que vocês já tenham visto os outros vídeos aqui, pessoal, que eu já disse. Não comece a desenhar assim do zero, já tentando fazer olhos, olhos, rostos e tudo mais. Não, primeiro vocês têm que fazer exercícios. E eu já tenho vídeos aqui no canal sobre isso, exercício de traços, exercício de círculos. Vocês vão precisar fazer isso muito, tá pessoal? Antes de começar a desenhar os olhos. Assim você vai adquirir firmeza nas mãos, tá? Então aqui você vai começar a fazer essas guias aqui, ó. São basicamente esses 3 tracinhos aqui, ó. Desse jeito que está aqui, tá pessoal? Se vocês quiserem, eu imprimo aqui, posso imprimir aqui um guia, vocês podem pedir aqui que eu deixo um guia em PDF para vocês baixarem e imprimirem, tá? Sempre comece com traços fininhos, tá? Para depois partindo para o escuro, tá? Comece essa etapa fazendo algumas linhas de orientação simples. Primeiro, desenhe uma linha central no meio da área de desenho para ajudá-la a garantir que os dois olhos estejam espaçados por igual. Em seguida, desenhe um par de linhas que o ajudarão a determinar o ângulo de cada olho. Neste caso, eles serão inclinados ligeiramente para baixo com suas extremidades internas. Então eu já vou dar depois aqui outros exemplos de olhos, em outros vídeos, mas eu quero que vocês sigam esse padrão aqui. É importante que vocês sigam essas medidas, tá pessoal? Porque senão vocês vão fazer de qualquer jeito. E não, vocês têm que seguir medidas, tá bom? Então aqui vocês vão poder observar no segundo slide, aqui, no segunda imagem, o desenho de contorno dos olhos. Desenhe os olhos com base nas linhas de guia, conforme mostrados acima. No entanto, antes de fazer isso, dê uma olhada na explicação de seu espaçamento abaixo. No próximo slide nós vamos ver. Então vocês vão fazer isso aqui, tipo amêndoas, em torno desses traços aqui horizontais. Esse do meio aqui é o nariz, a divisão que vai ficar. Tá? Então pessoal, essa aqui é a divisão do espaçamento dos olhos ao desenhar. Vocês têm que seguir essa proporção. Tá? 1/3, 1/3, 1/3. Vocês vejam que são 3 retângulos exatamente iguais. Tá? Você deve posicionar os olhos de forma que, quando os dutos lacrimais forem adicionados, como mostrado acima, que são essas espichadinhas, puxadinhos aqui nos extremidades, aí isso que define se o olho é da direita ou da esquerda. Como mostrado acima, o espaçamento entre eles será aproximadamente o suficiente para caber um outro olho, em outro olho. Você pode apagar as linhas guias angulares de cada olho depois de concluir essa etapa. Se vocês quiserem também, pessoal, eu deixo essa guia aqui para vocês em PDF, clarinha para vocês imprimirem, tá? É só deixar aí nos comentários. E eu mando aí também lá no grupo, tá? Peço que vocês entrem no grupo do WhatsApp, porque lá eu dou todo o suporte a quem quiser, tá bom, pessoal? Etapa número 2, ou segunda etapa, desenhe as sobrancelhas, sobrancelhas. Então aqui, desenho de construção das sobrancelhas de olhos. Comece fazendo um par de linhas para cada sobrancelha para indicar a largura e o ângulo de sua maior seção. Para desenhar diferentes tipos de sobrancelhas, consulte também o guia que eu vou passar aqui. Então esses são os guias. Vocês vão fazer, depois que vocês apagaram já aqui as minhas guias do processo anterior, é sempre assim pessoal, vai apagando o processo anterior, tá? Porque isso aqui são linhas fininhas. Então vocês vão fazer sobrancelhas aí, são esses 2 traços aqui em cima, aqui, seguindo mais ou menos esse ângulo aqui, tá?
Nas linhas iniciais, adicione os lados interno e externo. Normalmente as partes externas das sobrancelhas se dobram na direção oposta em comparação com a seção principal. As sobrancelhas também tendem a ter extremidades internas mais arredondadas e extremidades externas pontudas. Você pode apagar a linha central depois de concluir essa etapa. Tá? Então aqui a linha central você pode apagar. Etapa número 3, né? Desenha as íris. Né? Então agora desenho das íris dos olhos. Agora são as partes circulares. Lembre-se lá que eu falei para vocês fazerem bastante exercício com círculos. Então vocês vão usar aqui, ó. Tá? Ó. Dentro do contorno dos olhos, desenhe as íris. Essas serão círculos que, nesse caso, estão apenas ligeiramente cobertos pelas pálpebras na parte superior e inferior. Tá? Então vocês podem ver que não são círculos completos porque elas vão estar limitadas pelas pálpebras. Ó. Etapa número 4. Desenhe a ponte do nariz e as áreas do duto de ruptura. Ou seja, essas linhas que vão definir aqui o nariz, a base da ponte do nariz. Né? Desenho de dutos lacrimais. Desenhe partilhinhas para indicar a ponte do nariz e em seguida, para cada olho, acione as áreas do canal lacrimal que foram mencionadas anteriormente, como eu já falei. Né? Então vocês vão poder fazer aqui. Tudo isso, pessoal, são com linhas firmes. Tá? Para isso, façam os exercícios anti-aquecimento para poderem fazer esses desenhos aqui, tá? Não vão chegando já de repente começar a desenhar olho, pessoal. Vocês vão teimar, então vocês fazem os exercícios aí, tá? Etapa número 5, desenhe as pálpebras. Olha só, as pálpebras são essas linhas curvas acima e abaixo do olho, embaixo do olho aqui. Desenho das pálpebras dos olhos. Ao redor do contorno de cada olho, adicione as pálpebras. Esses consistirão em 3 partes principais: as pálpebras superiores, as pálpebras inferiores e as bordas das pálpebras inferiores. Ou seja, são 3 tracinhos, ó, são 3 curvas. Uma aqui em cima, 2 embaixo, imediatamente do olho, outra imediatamente abaixo. Vai dar mais realismo, né? O olho já começa a tomar um volume aí, principal, né? Básico. Né? Etapa número 6. Desenhe as pupilas e finalize o desenho de linha. Termine, aqui vocês podem ver, no caso, né, desenho de linha dos olhos. Termine o desenho adicionando a pupila dentro de cada um dos olhos. Dentro de cada pupila também indique uma pequena área de destaque de luz, né, que é esse brilho aqui dentro da pupila, certo? Que é a luz refletida na superfície lisa dos olhos. Observe que a localização dos destaques pode mudar, de modo que eles podem ser desenhados em diferentes lugares para diferentes pares dos olhos. Ou seja, esse brilho aqui define de onde vem a fonte de luz, né? Isso pode variar, tá bom? Então, esses traços aqui, basicamente, que são as 3 tracinhos aqui, né, as curvas, um em cima, outro das pálpebras, que define as pálpebras em cima e embaixo, né, aqui, e outro embaixo aqui, o terceiro, é que define o volume, no caso dos olhos, começa a definir o volume dos olhos, certo? Etapa número 7, adicionar sombreamento básico às pupilas e sobrancelhas. Então aqui a gente vai começando a ver aqui, ó, sombreamento básico dos olhos, né? Aqui, né? Neste exemplo particular, os olhos terão sombras bastante genéricas, com a maior parte da luz vinda de cima. Você pode esperar esse tipo de condições de iluminação em uma sala bem iluminada ou ao ar livre durante o dia. Comece sombreando as pupilas, deixe os destaques em branco, né? Com um cinza escuro, sólido, e em seguida sombreie as sobrancelhas com um tom mais claro. Tá, pessoal? Então esses trabalhos aqui, já nessa etapa, já está sendo feito com lápis 6B. Então vocês nunca apertem o lápis no papel, tá, pessoal? Sempre façam de leve, vão fazendo, reforçando para ficar mais escuro, tá? E assim vocês vão tendo ideia. Tudo isso aqui foi feito sobre aquele esquema que a gente viu, tá? Etapa número 8, sombreie a íris. Então aqui a gente vai começando a ver o sombreamento da íris, né? Sombreie as íris, que são as duas, né? Fazendo traços que circundam as pupilas, como mostrado no exemplo. É como se fosse os traços de um relógio, então vocês vão seguindo o desenho aqui, né? Em seguida, adicione um pouco de gradiente para o lado superior da íris. Deve ficar mais escuro na parte superior e ficar mais claro à medida que desce, né? Então vocês podem ver aí, ó. Então, a gente, em parte de cima é mais escuro, parte de baixo mais claro. Mantenha esse sombreamento mais claro do que o que você deseja ter no desenho acabado, pois mais camadas serão adicionadas por cima das etapas posteriores, tá? Etapa número 9, adicione os pelos das sobrancelhas. Então aqui, pessoal, vocês já podem ver o desenho dos pelos que vai definir. Então primeiro vocês viram que a gente sombreou a base, sempre começa com a base sombreada de leve pelo lápis, tá? E agora nós vamos fazer os detalhes, que são os pelos.
comece adicionando o efeito de cabelos individuais, fazendo várias pinceladas curtas ao longo de cada uma das sobrancelhas. Você siga esse modelo aí. Ó. Eles devem ir na direção do crescimento do cabelo para cada uma de suas partes. Novamente, esta é apenas a camada inicial e mais será adicionada por cima. Ou seja, sempre vocês fazem fraquinho porque vai sendo adicionada uma camada em cima da outra, tá? É como a casa, né? Etapa número 10, sombreie as pálpebras. Olha só que lindo, pessoal. Então aqui já começa a dar um sombreamento. Né? Sombreie as pálpebras e as áreas ao redor dos olhos. Faça isso com uma série de traços rachurados, que são aqueles traços cruzados, onde você primeiro adiciona uma camada em uma direção e depois em outra, que é apenas ligeiramente inclinada para a primeira. Né? Então, se vocês quiserem mais informações sobre os diferentes tipos no caso, né, de linhas, vocês podem pedir aqui que eu deixo nos comentários. Tá? Mais uma vez, mantenha essa camada de sombreamento mais clara do que você deseja ter no desenho final. Seu objetivo é primeiro estabelecer a localização das principais áreas claras e escuras. Você pode adicionar um sombreado mais escuro e mais suave por cima. Neste caso, as sombras serão colocadas da seguinte forma. Né? Acima das pálpebras superiores, ficando mais claras à medida que se movem em direção às sobrancelhas. Em cada extremidade das pálpebras superiores, ficando mais claras no meio, os cantos externos das bordas das pálpebras inferiores. E os cantos externos das pálpebras inferiores ficam mais claros à medida que se move em direção aos cantos internos. Depois de adicionar o sombreado às sobrancelhas, você também pode adicionar um sombreado escuro ao longo da curva das pálpebras superiores, onde estarão os cílios. Né? Etapa número 11. Sombreie o branco dos olhos e refine o sombreamento. Então aqui já vai definir de uma forma perfeita, né, pessoal? Olha que lindo. Então aqui vocês podem ver sombreie o branco dos olhos, né? Aqui que são esses cantos, né, em torno daqui do globo ocular, dos olhos mais escuros ao redor, tornando o sombreado mais claro em direção à íris. Então aqui, quanto mais vai ficando no centro, mais claro vai ficando, tá? Uma vez feito isso, você pode refinar o sombreamento de todo o desenho, adicionando mais camadas de traço para trazê-lo mais perto da intensidade que você deseja ter quando terminar. Se algum dos contornos estiver excessivamente visível, agora pode ser um bom momento para apagá-lo. Como mencionado no início, uma borracha amassada pode ser muito útil para isso, pois você pode moldá-la constantemente para ter pontas pontiagudas que podem lhe dar uma boa precisão para limpar seu desenho. Se você não tiver uma, pode simplesmente usar os cantos de uma borracha normal. Tá? Etapa número 12. Concluir o desenho dos olhos. Gradualmente, aplique mais camadas de pinceladas para escurecer e suavizar o sombreamento das pálpebras e áreas ao redor dos olhos, até que você traga ao nível que deseja ter no desenho acabado. Adicione mais traços nas sobrancelhas. Faça alguns desses mais grossos ou mais escuros, enquanto outros mais finos ou mais claros. Isso ajudará a criar o efeito de cabelos com uma aparência mais natural. Suavize o sombreamento ao redor das bordas externas das íris e desenhe algumas manchas escuras nelas também. Por fim, termine o desenho adicionando cílios. Faça-os mais grossos nas pálpebras superiores e mais esparsos nas pálpebras inferiores. Desenhe cada cílio pressionando o lápis com bastante força. Em seguida, puxando rapidamente do papel conforme você avança. Isso deve torná-los mais grossos na base e mais leves e estreitos nas pontas. Conclusão. Espero que esse tutorial tenha ajudado você a entender melhor como desenhar olhos. Para iniciantes, em particular, é importante primeiro criar um bom desenho de linha que tenha as proporções corretas. Se você não acertar essa parte, o resto do desenho será cancelado e vai ficar prejudicado. Né? Ao sombrear, pode ser muito útil aplicar as pinceladas em várias camadas. Você também vai querer manter a conclusão do sombreamento quase igual em todo o desenho. Isso significa que você não vai querer sombrear totalmente uma área e depois passar para a próxima. Né? Então você faça bem homogêneo. Né? Se, por exemplo, você terminar de sombrear as sobrancelhas antes de adicionar qualquer sombreamento às íris, poderá descobrir que as sobrancelhas agora estão muito escuras em relação a elas e o lápis não tem mais valor suficiente para escurecer. Isso significa que agora você deve apagar todo o sombreamento das sobrancelhas. Pior ainda, o apagamento excessivo pode fazer o seu desenho parecer confuso a ponto de você ter que começar de novo. O sombreamento em vários estágios e camadas pode ajudar a evitar esses problemas, pois você pode ajustar gradualmente o quão escuras as várias partes do desenho estão em relação umas às outras. Também não desanime se as coisas não derem certo, porque mesmo que você siga todas as recomendações, né, no caso, né, fazer com que algo tão complexo como os olhos pareçam realistas pode levar algum tempo e prática. Então, pessoal, não desistam, tá? Não desistam.
Então, se vocês quiserem ver mais tutoriais sobre isso, deixem aqui nos comentários, né? Expressões oculares, diferente tipo de nariz, diferente tipo de lábios. Deixa aqui nos comentários que eu respondo, tá, pessoal? Comente aqui, entre no nosso grupo no WhatsApp, no Facebook, podem me mandar suas dúvidas, desenhos aí que eu ajudo a desenhar, certo, pessoal? Então tudo aí vocês podem comentar, tá? Então é isso aí, pessoal, um abraço e até mais.